Olá, estamos iniciando mais um programa que mergulha nos negócios amazônicos, dando voz aos empreendedores que movem esta rica região. Neste programa você fica por dentro de tudo o que acontece nos principais pilares da nossa economia, como no exemplo do comércio, da indústria, agronegócio, mineração, consultoria, dentre outros. É isso aí. E no programa de hoje entrevistaremos Haroldo Vasconcelos, presidente do Conselho de Economia Rondônia e Acre. Vamos conhecer um pouco da visão desses economistas, da visão desse instituto e principalmente quais são os grandes desafios que nós vamos enfrentar pela frente. Muito bem. Eu sou Gilberto Januário. E eu sou Aldo Melo. E estamos iniciando mais um Amazônia Negócios. A voz de quem empreende, produz e transforma. Roda a vinheta. Amazônia Negócios. Oferecimento. Conect Corp. Excelência em consultoria para empresas exigentes. Porto Inox. Uma relação duradoura. Daniel Estofados. Conforto e elegância para seu lar. Tilim. A melhor hora. No episódio anterior, tivemos uma excelente entrevista com a diretoria da ProSoja. Muito esclarecedora, não é isso, Aldo? Com certeza, 3 grandes nomes de peso trazendo informação viva para a gente. Muito bem, muito bem. Nós contamos aqui com a presença do Victor Paiva, contamos também com Alisson Zamo Isso. e o Marcelo Calgaro. Isso. Exatamente. Pessoas, olha, extremamente bacanas, simpáticas, dedicadas naquilo que fazem. Foi uma entrevista muito legal, que realmente foi esclarecedora para você também, o nosso espectador. E principalmente para você que trabalha no agro. A ProSoja está especificamente focada nessa parte do agro. Então, você que trabalha, depende, enfim, tem algum tipo de relação, ou até mesmo invista, esse episódio, termine de ver esse episódio e volta para ver o episódio com o pessoal da ProSoja. Aldo, uma outra informação que é bastante importante, é uma instituição que ela defende os direitos coletivos. Exato. Né? Então, se você é associado ou não, você também está dentro de toda essa a defesa cadeia, deles, a defesa que eles fazem, né? Mas uma mensagem aqui para você é: busque um órgão, se filie, seja forte, fortaleça o seu segmento. Isso é muito importante. Exatamente. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar um tema muito bom, muito interessante, que eu acho que estamos inclusive ansiosos com isso, com essa entrevista específica, falando de Rondônia. O progresso passa por aqui. Vocês vão entender breve já na nossa entrevista lá na frente. Você sabia que Rondônia vem se consolidando como um dos estados com maior crescimento econômico da região norte? Impulsionado principalmente pela força do agronegócio, pelas organizações fiscais e pela expansão do setor produtivo. Nos últimos anos, o Estado tem apresentado crescimento consistente do PIB, com destaque para o agronegócio e o comércio, que juntos sustentam grande parte da economia da região. E essa balança comercial também chama a atenção. Rondônia registra superávites recorrentes, puxados principalmente pela exportação do agronegócio, como carne bovina, soja e milho, que inclusive falamos do episódio anterior. Em 2024, o Estado movimentou bilhões de dólares em exportação, reforçando seu papel no comércio internacional e a sua conexão com mercados como Ásia e Oriente Médio. É isso. E, ao mesmo tempo, especialistas apontam que no próximo salto econômico do Estado passa pela agroindustrialização, agregando valor à produção local, além da retomada dos setores como mineração, indústria e transformação, que podem ampliar ainda mais a geração de emprego e renda. Exato. A gente já tem falado muito sobre isso aqui, só estamos reforçando. É isso mesmo. Com base nesses fatores, Rondônia deixa de ser apenas um estado produtor e passa a se posicionar como um território estratégico no desenvolvimento econômico do Brasil em si, conectando produção, logística e o mercado internacional através dessa parte de industrialização. É com essas e outras informações que nós vamos conversar com Haroldo Vasconcelos, economista em diversos lugares, que vocês vão entender que o cara é o nome para estar aqui. Já já nós voltamos depois de um rápido break com o Haroldo aqui na nosso estúdio. Até já. Já estamos de volta aqui nos estúdios do Amazônia Negócio, ele que é economista, e eu vou ler para não errar.
presidente do Conselho de Economia do Estado de Rondônia e Acre e também presidente do Instituto Kadoshi. Além de tudo, uma grande personalidade que já tem sido cotado para vir aqui há muito tempo. Exatamente. Haroldo Vasconcelos, seja muito bem-vindo ao Amazônia Negócios. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Porque hoje em dia a gente sabe que vai circular e as pessoas assistem no momento que seja conveniente na sua agenda diária. Agradeço o convite de vocês, especialmente do Gilberto, a gente conversou desde o final do ano passado, e todo tempo é um tempo bom. Hoje é o dia da gente conversar sobre a economia de Rondônia. Que legal, que legal. Haroldo, é um prazer muito grande estar aqui te recebendo, como uma figura que eu admiro muito, um grande conhecedor de todos os setores do Estado, um homem que gosta muito de números e meu amigo particular. Seja muito bem-vindo ao Amazônia Negócios. Fala pra gente, quem é Haroldo Vasconcelos? Muito bem, eu quero me congraçar com vocês. Todas as pessoas nascidas, elas demoram um pouco a entender que não é só material, também espiritual. Então, graças a Deus, nós estamos vivos, com saúde, para a gente, no dia de hoje, várias vezes, conversar sobre coisas importantes. Eu levei algum tempo na minha vida para entender quem eu sou. Foi mais ou menos com 40 anos de idade, um pouco assim demorado, né? Mas eu sempre quis estudar muito, entender muito das coisas. Eu sou ariano, o ariano é muito objetivo, é muito apaixonado pelas coisas. E venho de família do Nordeste, meu pai é piauiense e a minha mãe do Maranhão. E eu obtive educação na escola do Ceará, tradicionalmente na Escola Técnica Federal do Ceará, na Universidade Federal do Ceará, e concluí aqui em Rondônia, já com 30 anos, o curso de Economia. E esse curso de Economia, Gilberto, vocês que nos assistem, ele dá uma amplitude para quem busca informações, quem busca conhecimento. É um curso de formação que a gente estuda, psicologia, sociologia, geografia, matemática, finanças, relacionamentos. Não é à toa que o economista preparado na economia internacional, eles falam nas TVs sobre o termômetro das coisas em relação aos líderes que reflete na economia. E eu demorei um pouco para entender que isso é uma ferramenta extraordinária, então eu me apaixonei mais ainda pela vida e pela economia, especialmente de Rondônia, que nós moramos aqui já há 30 anos. Nesses 30 anos já de trabalho, passei pelo Sebrae, passei pelo Senai, foram 10 anos de Senai, 7 anos de Sebrae. O Senai, ele qualifica e forma as pessoas para a indústria, que é o grande motor de qualquer região para o desenvolvimento, para o progresso. E depois o Sebrae, que na minha visão, o Sebrae no Brasil inteiro, ele é responsável por uma parte que é a formação empreendedora, é a cultura empreendedora. Eu estudei bastante isso, tive a oportunidade lá atrás de fazer palestras, cursos e pesquisas aqui em Rondônia, Acre, também no Mato Grosso e às vezes até um intercâmbio com o Amazonas. Isso para mim me serviu para ter a visão sobre o desenvolvimento regional. E aí eu quero aproveitar para falar também que eu, de 7 anos para cá, aprendi a escrever. E o Gilberto já leu este livro, eu trouxe para você de presente também hoje, para deixar com vocês. É uma contribuição de quem gosta de estudar, de quem pesquisa, que é economista. São propostas desenhadas há 30 meses para a região norte, mais especialmente o sul da Amazônia, o sul da região norte, que é essa coisa linda que é a BR-364, que liga São Paulo, que é o centro do Brasil, ao Goiás, para quem não sabe. É só dar uma clicada no YouTube. A Mato Grosso, que é a espinha dorsal do Mato Grosso, e o Mato Grosso tem 400 bilhões de produção de PIB anual, isso é muito forte. Muito. E contagiou nos últimos 20 anos, graças a Deus, contagiou o estado de Rondônia e do Acre. Então a BR ela vai encostando até o Peru, minha gente, e ela faz uma ligação com mais de 60 cidades. Então, assim, eu fui estudar também, nos últimos anos, a questão da economia rural. E a gente é defensor, através de palestras, de artigos e de livros, desse desenvolvimento regional que nos remeteu, inclusive, mais recentemente, finalizando essa fala, para presidir o Instituto Kadoshi para o Desenvolvimento da Amazônia, que ele tem exatamente, Gilberto, 22 anos de idade, e eu tenho o privilégio de estar nele há 7 anos,
e agora fui reeleito para mais 3 anos à frente dele. É um grupo de técnicos que pensa a questão do desenvolvimento. Não é um grupo de só economistas, né? Tem vários profissionais dentro do Instituto. E no Conselho de Economia nós estamos agora Rondônia e Acre, em razão de uns momentos específicos ali no Rio Branco nos últimos 30 meses. O Conselho Federal de Economia, que é o nosso Conselho Federal COFECON em Brasília, ele nos trouxe essa possibilidade de, nos próximos 2, 3 anos, nós trabalharmos juntos a realidade do profissional de economia do estado do Acre e do estado de Rondônia. E como Deus é bom o tempo todo, sem falsa modéstia, eu me inseri dentro disso para levar o conhecimento que a gente alcançou, né? Adquiriu, né? Com os empresários, microempresários, né? Bons relacionamentos, graças a Deus, no mundo da academia também, tanto a Universidade Federal do Acre como a Uni, para que nós possamos trabalhar, Gilberto. E esse programa aqui eu acho fantástico. É um projeto muito bem bolado. Desde que você me falou há 6, 7 meses atrás, eu congraço com vocês também. E para que a gente motive os atores sociais e econômicos. Os pequenos, médios e grandes empresários, os políticos, os governadores desses 3, 4 estados, os presidentes das assembleias legislativas e a bancada federal, porque o desenvolvimento regional do sul da Amazônia só acontece com essa união. Sem esse tripé, não acontece. E assim, vamos falar daqui a pouco sobre a Expresso Porto, e alguém me perguntou, a Expresso Porto é bem-vinda? Com certeza, mas está atrasada há 10 anos. Poxa vida. Falando sobre atraso, justamente é um dos pontos de você resolver e começar a esclarecer, porque querendo ou não, todas as pessoas que sentam aqui têm a sua visão, principalmente do seu setor, ou até mesmo da sua visão micro. Mas geralmente o economista tem uma ideia mais macro, né? Porque ele está enxergando o todo e principalmente sempre olhando lá na frente, que é o progresso, né? O progresso é justamente isso, e não resolver problemas atuais pontuais aqui. Ou pior ainda, deixar os problemas acontecerem para que sejam resolvidos. E pensar no futuro para evitar que problemas maiores aconteçam, né? Agora, se no off, antes de entrarmos, a gente comentou justamente sobre a Expresso Porto, já vamos iniciar com ela, não tem problema. A Expresso Porto é um trecho que liga justamente a BR-364 e facilitar a parte de transbordo, que não é mais um porto, descobri recentemente. Nós não temos portos aqui, nós temos estações de transbordo. Exatamente. Segundo informações da AproSoja, o Vitor, inclusive se você é telespectador assíduo, sabe muito bem que a gente já não tem mais portos, são estações de transbordo. Essa Expresso Porto está justamente fazendo essa ligação, é até bom explicar, que querendo ou não, tem uma parte política aí, mas hoje, informações inclusive da AproSoja, 40% das carretas não entram mais em Rondônia por causa da nova 364, do pedágio, custo, né? Enfim, custos. Isso afeta em quê? E aí eu lhe pergunto, qual é o impacto que nós teremos sobre isso? E principalmente, a Expresso Porto sendo resolvida hoje. Pronto, estamos ok. Vai mudar alguma coisa ou ela ainda está muito, mas muito atrasada ao ponto de não ser mais necessária? Essa pergunta é muito bacana e eu queria pedir a permissão de vocês para falar talvez uns 3 ou 4 ou 5 nomes. Certo. Porque não sendo minutos, tudo bem. Eu trabalhei como economista na Federação das Indústrias, na época que eu falei para vocês do Senai, e à época nós tínhamos 2 lideranças. Miguel de Souza, né? Sempre falando da saída para o Pacífico, né? Essa integração Bolívia-Brasil e, naturalmente, a integração do Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então, eu convivi com ele 15 anos, eu aprendi muita coisa com Miguel de Souza, com o Bianco, que, na minha visão, foi um grande governador de passar de um modelo, um momento difícil para o começo da prosperidade na gestão do Ivo Cassol. Então, aqueles 4 anos do governo do Bianco com Miguel de Souza, quem lembra, isso, Gilberto. É preparatório. Quem lembra, foi um período preparatório dessa história de bonança que nós temos aí há 16 anos já, graças a Deus, no estado de Rondônia, sempre no azul na arrecadação, sempre crescendo 3, 4, 5, até 6,5%, segundo os dados da Secretaria de Finanças e, logicamente, também do Tribunal de Contas, que acompanha isso semestralmente, o tempo todo. O Tribunal de Contas é um lugar que tem muita informação
inclusive nos conselheiros que são muito bem orientados e assessorados por economistas, lógico. Olha que legal. Mas, assim, os outros dois nomes que eu quero falar para vocês é o Júlio Miranda e o pessoal de Vilhena. Exatamente por questões de custo, eu estava na Fiero em 98, 99, 2000, 26 anos atrás, Gilberto. Exatamente por causa de custos, o projeto foi os dois governos, as duas assembleias, Mato Grosso e Rondônia, trabalhar a visão na bancada federal, politicamente, e investimentos de empresários do noroeste do Mato Grosso, que faz divisa com o nosso Cone Sul. Quem conhece a geografia de Rondônia sabe. O Cone Sul é uma região geográfica de Rondônia que faz fronteira com o Mato Grosso, que tem uma sede, que é a Vilhena, e mais 8 municípios. Beleza? Então, eu lembro demais disso. O projeto era o que os governos podem fazer para reduzir custos e os empresários poderem, produzindo soja, milho, carne, trazer para o porto público de Porto Velho. E, naturalmente, ao longo do tempo, algumas empresas investiriam nos portos, que agora mudou a semântica, né, que você falou, e eu sei te dizer por quê. Se você quiser e tiver tempo, eu sei te dizer por quê. A semântica das palavras, né, interessante. E tudo vem de Brasília, né, às vezes. Eu acho que, às vezes, é uma falta de respeito com o regionalismo e as grandes cidades. Mas paciência. Também isso é política. Eu tenho me preocupado bastante e falado sobre isso. Por isso que eu declaro para vocês, sem alegria ou sem tristeza. A Expresso Porto é maravilhosa, é uma realidade, vai começar, um pouco atrasada. Por quê? Porque agora que você tem uma cobrança de pedágio que onera a logística dos produtos, que ainda vem nesses 16, 20 anos, dessa região de fronteira, e aí nós estamos falando de empresários tanto de Rondônia como do Acre, alguns do Amazonas, nós estamos falando de investidores e empresários do Sudeste que vieram para cá e acreditaram no agro, e nós estamos falando dos empresários do Mato Grosso. E o empresário ele precisa ver custo, minha gente. Olha, se você está tradicionalmente trabalhando naquela linha, Vilhena-Porto Velho, e você tem um custo, vou falar assim hipoteticamente, você tem um custo de cada carreta de R$10 mil. Daí vem um modelo novo, te impacta em mais R$500, R$600 no teu custo, todo mundo acha que isso é irrisório, especialmente tecnocratas e burocratas de governo. Especialmente tecnocratas e burocratas de governo. Atenção, senhores prefeitos, governadores, que às vezes fecham os olhos e os ouvidos para a sociedade e ouvem eminentemente tecnocratas e burocratas. Os interesses, gente, são muito diferentes. Os interesses são muito diferentes. Por isso que é muito importante termos lideranças que façam um coado, né, um ajuste desses negócios. O que tem me preocupado como estudioso aqui da região, e como economista, e como operador, e como empresário, é que, em função dos custos, o que foi bom para as empresas vir para Porto Velho, elas possam retornar a um complexo que existe em todo o estado do Mato Grosso. Tem 4 saídas de matéria-prima, de produtos. É só estudar o mapa que você percebe. Sai pelos portos do Pará, pela Belém-Brasília, sai pelos portos do Tocantins, do Maranhão, e sai para o São Paulo e Rio de Janeiro. Então, se o empresário fizer continha lá na fronteira do estado de Rondônia, nós somos 19 municípios e mais 19 do outro lado, e a gente achar que é melhor a gente voltar as carretas para o lado de lá, eu não tenho dúvida que a Expresso Porto chegou na hora errada. Então, tem que ter um trabalho muito bonito, muito decente, muito ordeiro, de rever essa questão do pedágio. Eu sou defensor de rever, já que já está implantado, não tem mais jeito, nós temos que rever isso. E a APROSOJA, a Associação dos Pecuaristas, a Federação das Indústrias, o Hélio Dias, que é meu amigo, sabe disso, a gente conversa muito sobre isso. A própria FEComércio e a Federação das Indústrias, gente, com o Conselho do SEBRAE. É preciso conversar mais sobre isso daí. Um tema muito importante. Nada de briga, deixar... né, Gilberto? Nada de briga, confusão. Sim. Deu errado lá, por que fez assim? Isso aí já passou. Eu acredito que agora seria muito importante, especialmente no ano eleitoral, que as forças vivas do estado de Rondônia não esquecessem de conversar com o Mato Grosso. As pessoas, às vezes, se isolam, o Gilberto, e acham-se autossuficientes. Não, senhor. Rondônia está no meio do caminho para fazer negócio com Acre e Amazonas. Rondônia é estratégico. Rondônia é o meio do caminho de quem faz negócio de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então,
quem governa Rondônia, quem administra Rondônia, precisava lembrar de que nós somos inseridos num contexto regional. Então, eu acredito muito que as federações, a Assembleia Legislativa, o nosso governador, precisava dar uma olhadinha com calma nisso, especialmente os nossos representantes da bancada federal. Ah, certo. Vocês já viram aí que tem muito conhecimento e que esse programa promete muito, porque vai ser um programa muito esclarecedor para você. Mas assim, Haroldo, eu gostaria agora que nós voltássemos um pouquinho para nosso estado mesmo e falasse um pouco mais dele, das suas riquezas e dos potenciais que nós temos por aqui. E eu queria ver com você o seguinte: Rondônia vive um momento na economia extraordinário, um momento realmente muito bom, como você disse, superação aí do PIB, todo ano, né, vem com um crescimento favorável, isso é ótimo. O que explica essa estabilidade ao longo dos anos? Muito bem. Não é fácil de responder, mas também não é difícil. Quando você pega um recorte de tempo, não vamos voltar tanto no tempo, né? Mas quando você pega um recorte de tempo, final das 2 gestões do governo do Ivo Cassol, foi um governo voltado eminentemente para aproveitar a bonança do surgimento do agronegócio. Lembrando rapidamente, naquelas 2 gestões, houve uma interiorização das ações. E o foco do governo durante 6, 7, 8 anos foi as vicinais, as estaduais. E é lógico que houve um trabalho com a bancada federal, e nós vimos ali durante muito tempo, Gilberto. Eu lembro até 2012, 13, 14, vocês devem lembrar, vocês que estão nos vendo, especialmente quem ganha dinheiro trabalhando na BR, curiosamente, até 2014, 2015, eu lembro que a gente tinha, sim, no Plano Plurianual do Governo Federal, através do DENIT e da Agência Nacional de Transporte e do Ministério dos Transportes, trabalho nosso, talvez, recursos para a manutenção da rodovia. E ao longo do tempo, esses recursos foram sumindo, seguramente por geopolítica. Em algum momento, alguém em Brasília achou que não seria legal continuar com isso, deixa eles tocando, o agro está dando certo, a soja. Porque também, quando você fala muito bem, você gera inveja. Isso é uma coisa que acompanha o ser humano, não é hoje nem ontem, é o tempo todo, né? Então, gera uma certa espécie de inveja no mundo político e gera competição no mercado. Então, por alguma razão, começou a sumir dinheiro do orçamento. E aí o Estado realmente não consegue bancar e a lei não permite que você faça obras e tal. Talvez por isso que surgiu essa ideia de 2023 para 2024 de privatizar a rodovia BR-364. Mas, enfim, ao longo desse recorte, nós vemos entre 2010 e 2018, que já foi o último ano também da gestão de 2 mandatos do Dr. Confúcio Moura, que, na minha opinião, e eu trabalhei no governo do Confúcio Moura, na Secretaria da Agricultura, né? E na Secretaria de Planejamento, 4 anos, o governo ele continuou a visão de investimento. E a gente, por uma série de razões, entre 2018 e 2020, vimos a pandemia aparecer, e uma coisa que estava, Gilberto, acontecendo naturalmente até 2020, é a minha visão, mas eu já compartilhei isso com várias pessoas, então ela não é uma visão isolada. O fenômeno da Covid afastou muito as pessoas. E eu, que já participei de inúmeras reuniões, nós vimos entre 2020 e 2022 essa ausência de debater e discutir as coisas. E quando não há debate, não há discussão, vem ideias que caem de paraquedas e às vezes forçadas por algum figurão do mundo da política, por um excesso ou um zelo em relação à competição com outros estados e influência política. Isso é uma crítica que eu faço à bancada federal, a nós mesmos, às federações e ao SEBRAE. A gente deixou de debater as coisas com o governo, em que pese todos nós nos encontramos no CONDE, que é o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia. Mas se você puxar pela memória e perceber que até 2020, com a pandemia, isso era um fator estratégico e muito bom para Rondônia, eu quero crer que nós perdemos ou diminuímos. Eu acho, Gilberto, que está faltando diálogo entre Estado, entre o chamado terceiro setor e o chamado segundo setor, que é a economia, que é os empresários. E aí surgem ideias que às vezes não têm contexto, não têm história,
e a gente toma, às vezes, decisões que nos custam caro. Mas isso é reversível, acredito. Falando agora de números sobre isso, rapidamente. Entre 2010 e 2018, você pode procurar os dados na Secretaria da Fazenda. A arrecadação do Estado cresceu 1,5%, 1,8%, 2,2%, 3,5%, 3,9%, 4,2%, 5,6%, 6,1%. É um fenômeno Rondônia nos últimos 16 anos. Não tem na região norte, nem no Amazonas, nem no estado do Pará, que é uma espécie de concorrente na agropecuária nossa, e é lá que fica a capitania fluvial, o delegado fluvial que comanda essa parte todinha que nós falamos aí, inclusive a nomenclatura das coisas, ele é da Marinha, mora em Belém. E para você, às vezes, acessar Belém, quem entende disso sabe, não é muito fácil. Nós sofremos aqui há 4 anos com a reforma do porto, nós que eu digo o Estado, né? Não que eu estava lá na Secretaria ou no CPA, mas eu sei, né? Sim. A gente conversa com as pessoas. Então, as pessoas me falaram que foi um ano em 2022 para 2023 para o governo do estado de Rondônia conseguir audiência com o delegado fluvial de Belém do Pará para tratar de assuntos do nosso porto. Caramba. Isso é estranho, não é não? Eu acho. É estranho, né? Mas faz parte, às vezes, desse tipo de concorrência. E aí você tem, nos últimos 7 anos, aí nós estamos falando da gestão do coronel Marco Rocha. É importante a gente perceber isso, gente. Grupos políticos e poder. Ivo Cassol, 8 anos. O Confúcio Moura e a gestão dele, 8 anos. E nós estamos no 8º ano do coronel Marco Rocha. Então, são 3 lideranças, 3 grupos em 24 anos. Prosperidade. Porque está focado em fazer com que o Estado prospere. Na minha humilde visão, nos últimos 3 anos, por causa da Covid, explico de novo, e algumas vicissitudes, nós nos distanciamos. Então, o diálogo entre os 3 poderes, governo, sociedade civil, na minha visão, tá? Minha opinião, posso mudar, inclusive, e os empresários, esse fenômeno aconteceu de 2021 para cá. Mas não impactou, por exemplo, no crescimento do PIB. Rondônia está com 60 bilhões. Isso nos últimos 12 anos, 6 vezes e meia o que já foi. 6 vezes e meia o que já foi. Isso é muito bom. Aldo, se você quiser até comentar um pouquinho sobre isso, nós falamos aqui já em quase todos os nossos episódios, as pessoas comentam e dizem sobre a importância da união entre setores. Você viu mesmo aqui na última, como eles falaram, né, que faltou alguns setores estratégicos, fundamentais na própria caravana. Estarem na tomada de decisão governamental. Né? E eu concordo plenamente com o que você disse sobre não haver diálogos com importantes setores, porque todos precisam contribuir e todos têm a sua visão. Às vezes é uma visão muito micro, só que aquilo tem um efeito cascata muito grande que não é perceptível, que até entra na próxima pergunta. Nós estamos falando sobre desenvolvimento, nós estamos falando sobre o potencial econômico do Estado, que seria o agro, e todos os pequenos, ou melhor, os problemas mais latentes que estamos enfrentando, como estações de transbordo, Expresso Porto, Nova 364, estradas vicinais, isso que nem chegamos na parte de arrecadação. Não falamos ainda sobre tributos e afins. Mas se hoje o agro é o grande motor de Rondônia, e aí você precisa também bater o martelo, que a partir de agora eu vou bater o martelo, porque você bateu, Sim. Sim, não é, mas não é, ou mas não é dessa forma, o grande motor econômico de Rondônia. Tudo isso que nós estamos vendo, basicamente, está sendo criado para atrapalhar o grande motor econômico de Rondônia. Ou, pelo menos, não estão se conversando a ponto de dizer assim, gente, espera aí, se o grande motor econômico de Rondônia é o agro, a gente tem que criar coisas ou organizar para facilitar isso. E não cada um fazendo uma ação e depois lá no final tem que descobrir como é que resolve. Estou errado? Aldo. Gostei disso daí. Esse momento aqui com vocês da Amazônia Negócios, se for possível, eu estou aqui, tem eu e tem mais outros colegas economistas, assim, no Conselho de Economia, retumbar isso, sabe, Aldo? Retumbar isso. Diálogo faz bem para todo mundo. Você tem um sócio, diálogo. Se você não dialogar com ele, daqui a pouco dá confusão.
Sua esposa, seu esposo, sem diálogo dá problema. Na sua igreja, com seu pastor, com seu líder, com seu padre. Oh, meu Deus! No mundo político e dos negócios também. A gente, às vezes, é treinado, até na academia, em relação à competição. E aí eu falo assim, talvez espiritualmente, quem lê um pouco a Bíblia e as Escrituras Sagradas compreende com mais facilidade. Se você não compreender, dá uma lida que você vai entender, porque o Espírito Santo ele abre sua mente, seu corpo, sua alma, porque ele é dono de tudo. Nós vivemos ainda um conceito romano. Nós vivemos ainda um conceito romano de 2.600 anos, latente. Então, às vezes, quem está no poder, ele, por causa dessa coisa latente, ele às vezes é levado a não ouvir as bases. E todo líder, todo rei que não ouve as bases, Está prestes a cair. fenece. Fenece. A história Então, diz isso. não é... Um jeito diferente de ver as coisas é estando à frente no mundo empresarial, no terceiro setor, sendo líder de associações cooperativas. Por exemplo, o pessoal do Sicoob aqui, ó, que nos brinda aqui, eu conheço todo mundo do Sicoob. É um fenômeno que o Sicoob faz no estado de Rondônia, com os pequenos empresários, emprestando recursos, com as garantias limitadas pela legislação, é fato, mas o Sicoob está perto do produtor rural. Por isso o sucesso dele. E ele dialoga. Sim, sim. Sem perder o brilho. Isso não acontece, por exemplo, com alguns bancos públicos, que às vezes de tanto engessar com tanta norma, com tanta lei, e tem dinheiro no caixa, não consegue chegar onde deveria. Né? Por exemplo, nessa questão agrária, nessa questão fundiária, nessa questão da produção rural. Então, Aldo, sem diálogo fica complicado. Mas ainda assim, o fenômeno do agronegócio, digo de novo, entre 2010 e 2026, são 16 anos, ele floresceu a ponto de ser realmente a base da economia. O que, a meu modo de ver, está faltando, e nós, eu digo nós porque eu estava no governo do Confúcio Moura, nós tentamos, ensaiamos, e por uma série de razões não foi adiante, a agroindustrialização. Então, se nós temos a carne bovina, que vem de 3 milhões de abate, nos 19 frigoríficos com selo de CIF, em Rondônia, produzindo, gerando emprego e renda da ordem de 32 mil postos de trabalho em Rondônia, isso é muito importante, e exportando, dados de janeiro do Ministério, exportando em 2025 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Você pode anotar se você quiser. 1 bilhão e 100 milhões de dólares foi a exportação da carne de Rondônia, 19% a mais do que foi em 2024. Do outro lado é a soja e o milho, os grãos. A ProSoja tem esses dados muito bem. Nós, em 2025, exportamos 1 bilhão de dólares. 1,100, com 1 é 2,100, né? E o restante da balança comercial foi os minérios, a madeira, que ainda respiram, que ainda trabalham, mas são responsáveis por 6% da nossa exportação. Por isso que a gente exportando bastante, a gente vê a balança comercial do estado de Rondônia ser melhor do que o Pará, em que pese o Pará concentrar lá nos portos dele toda essa produção da Amazônia e uma parte que vai do Mato Grosso. Mas, percentualmente, a gente tem ido muito bem. Falando de Rondônia, sim, comparando com os outros. Até para completar aí, fazendo mais uma pergunta. O estado é um estado caracteristicamente agrário. Isso. Né? A produção dele, todos o movimento financeiro vem do agro. Já se consegue ver algum tipo em setores distintos da indústria, algum crescimento que é significativo, que é significante ainda, ou não? Então, Gilberto, eu trabalhei um tempo na Federação das Indústrias e nunca perco contato, né, e leio o material que é produzido pela nossa federação, a FIERO, a Federação das Indústrias. E nós não temos um plano industrial. Desculpa, pelo menos eu não conheço. Nós temos aí 3 polos políticos, de novo, 8, 16, 24. Nós temos 3 polos políticos em 24 anos e nós temos o CONDER, que é maravilhoso, que tem 200 empresas que recebem incentivo fiscal do universo de mais de 40 mil. Eu acho, às vezes, isso um pouco pequeno, né? Deveria dar uma ampliada, não sei.
dar uma revisada seria, eu acho que importante, né? Porque o programa de incentivo tributário começou em 1999. Então, nós temos 27 anos que tem uma lei estadual, tem essa organização, e seria, assim, importante, né? O próximo governo, não sei quem vai ser governador, o próximo presidente da Assembleia, tratar isso com carinho, sabe? Chamar os empresários ali em fevereiro, março e abril do ano que vem, exatamente daqui a 12 meses, né, Aldo? Uhum. Sugestão de economista, né? O próximo governo, a próxima Assembleia, que isso é muito importante, que é o poder de Estado, chamar, convidar, não esperar ser demandado. Eu acho que a liderança do Estado está nisso, para poder conversar sobre um programa de desenvolvimento industrial, de agroindustrialização, para gerar mais riqueza, para manter o que nós alcançamos. Eu digo isso por quê? Porque lá atrás, a cerâmica era forte. Sim. Cerâmica era forte, não é mais. A exploração de madeira, né, as serrarias, por causa de uma série de embargos e problemas ambientais, o Estado atrapalhando o comércio, a indústria e o serviço, digo sem medo de errar, o Estado, não estou falando do governo, mas o Estado Nacional, por uma série de situações que todo mundo só pegar o YouTube e ver, eu estou falando bem especificamente do governo federal. Nesses últimos 30 anos não ajuda. Então, assim, cara, nós não temos por quê? Porque alguém não sabe fazer? Não. É porque as pessoas têm medo, Gilberto. Qual é o empresário, mesmo sendo liderança, não tem medo? Em Brasília tem o poder de fazer, através do IBAMA, da Polícia Federal, embargos. Aí tu diminuiu a intensidade da exploração da madeira, mesmo tendo leis que protegem a atividade. Você tem que punir aqueles empresários, aquelas pessoas que estão fora da lei. Natural, isso é lei. Mas você pegar de um universo de 100 empresários que trabalham, por exemplo, mineração, que trabalham a floresta, que trabalham o pinos, que trabalham o reflorestamento, que trabalham... Meu Deus, você vê a indústria nossa diminuindo nos últimos anos, eu reputo, a questões ligadas à legislação ambiental. E talvez por isso, Gilberto, que a gente não tem um plano industrial, porque é tanta judicialização de tanta coisa que, graças a Deus, a gente tem leite, 3 milhões de litros de leite por dia na bacia leiteira de Rondônia, uma produção em 60 laticínios, pequenos, médios e grandes, e exportamos para o Sudeste. Isso sustenta a economia. Nós temos o gado de corte, 18 milhões de cabeça de boi, 3 milhões morre todo ano. Mercado da carne nós falamos. A fruticultura, mas nós vemos os minérios diminuindo ano a ano por causa disso. Eu acho que a gente devia ter uma legislação federal que apoiasse e amparasse a mineração, como também a questão das serrarias, marcenarias e movelarias. Você, como governo federal, dizia assim, Aldo, você não pode mais trabalhar com isso e não dá incentivo para o empresário? Então, nós precisamos, de novo, discutir e debater isso com o próximo governo federal, o próximo governador de Rondônia e, notadamente, o presidente da Assembleia, com as forças vivas da economia de Rondônia. Resumo da ópera, a indústria nossa, ela diminuiu. Diminuiu e a gente não vê a curto prazo alguma coisa palpável. De novo, né, Aldo e Gilberto, e vocês que nos assistem, por uma ausência temporária de diálogo, mas eu espero que a gente retome isso agora e vai ser muito bom. Eu entendo também, mesmo que com o mínimo de industrialização, com o máximo de burocracia, existem camadas ainda que provavelmente não foram acessadas de conversas, como você acabou de comentar, e realmente eu não tinha linkado isso sobre o governo federal também atrapalhando, mas não dando uma outra alternativa. Ou seja, estamos na Amazônia, nós temos algumas particularidades e peculiaridades diferentes de quem está, por exemplo, na região sudeste. Um exemplo, concessão de florestas para exploração organizada, definida, enfim, sustentável, uma exploração sustentável de ativos da bioeconomia. Aqui nós temos uma, que foi, se não me falha a memória, a Flona da Jacundá, se não me falha a memória, eu posso estar errado, ela tem uma concessão, tem uma empresa que faz essa exploração e principalmente a proteção que o Sudeste não tem. Só que aí, quais são as regras, quais são as leis que beneficiam, incentivam e facilitam a exploração e utilização desses ativos? Porque todos os ativos que saiam, pelo menos grande parte, se não for através de institutos do Pará ou aqui do interior,
que é tem Rio Branco também, de exploração como da Natura e afins. O resto tudo é biopirata, porque não tem legislação, não está organizado, o governo federal atrapalhando, e isso é um ativo que nós temos, porque nós temos a floresta e não conseguimos explorar. Aí ele tira a concessão, eles atrapalham, dizendo que você não pode mais explorar, mas não te dão uma outra alternativa. Aldo, eu até conversava um pouquinho aqui com o Haroldo em off, antes da gente iniciar aqui as gravações, nós falávamos exatamente sobre isso. O que acontece? Nós sabemos que em todo segmento empresarial, na agropecuária, tem empresários sérios, empresários que investem realmente, que cumprem as leis e as regras determinadas, e tem aqueles que não cumprem. Existe e é necessário que se tenha uma legislação que puna aqueles. É o caso, eu até já tinha comentado contigo, da associação da Colgarima, se eu não me engano. Sim. Em breve eu quero trazê-los, a gente teve um contato já. Por quê? Eles também defendem a não utilização do rio ou a extração de uma forma não correta. É mineração sustentável. Claro. Até porque nós temos grandes áreas de exploração para diversos produtos. Só que fica do mesmo jeito. Ele diz, nós somos condenados, nós somos jogados na mesma vala de pessoas que não seguem a lei. Que diz a lei. Então, assim, são situações mesmo que tem que ser olhado. É claro que tem lei, que é severa às vezes, mas tem que ver aquele que está dentro da lei e dá condições, dá incentivo e deixa ele trabalhar, deixa ele produzir. E aí sim, é mais uma função do governo, estadual, federal, criar leis cada vez mais severas mesmo para esse tipo de empresário. Punições. Né? E todo esse disclaimer entra na minha pergunta. Nós estamos na Amazônia, nós temos uma região completamente diferente, nós temos condições atípicas até de mão de obras em relação ao Sudeste, em relação ao Sul, ao Nordeste. Sim. E eu lhe pergunto, ok, olham para Rondônia como mais um estado, tem muita terra, tudo plano, a terra fértil vão plantar, beleza, mas e o resto? Onde mais nós estamos perdendo dinheiro? Onde mais nós estamos perdendo competitividade? Quais seriam os setores que poderíamos explorar da forma correta? Vou dar só um exemplo, até para você que está acompanhando o Amazônia Negócio, não tem entendido. O Haroldo já entendeu, já percebeu. Industrialização. Nós plantamos soja, jogamos em cima de uma caçamba e exportamos. Não tem nenhuma esmagadora, não tem nenhuma produtora de um terceiro produto, segundo, terceiro, quarto produto. Podia estar aqui do lado da estação de transbordo, podia estar aqui, sei lá, em Candeias, que é uma cidade desse tamanho, não tem nada. Imagina, sei lá, uma esmagadora, uma outra indústria que vai gerar novos produtos a partir disso. E, claro, não exportar tudo. Eu fico zoado. Por exemplo, eu quero tomar o Nério Coffee, que é lá de Cacoal, do cara do Cacoal Selva Park. Uma delícia. Eu nunca tomei um café tão bom na minha vida quanto aquele. E eu já tomei alguns cafés. Não encontro em Porto Velho. Onde é que tem? Se você está vendo aí, me avisa onde é que tem. Eu quero comprar. Eu tomei no Cacoal Selva Park. Mas cadê o café? Está indo para onde? Onde os melhores cafés, como Dom Bento, estão indo para onde? Tudo para fora. Pô, eu fico zoado com isso. A gente também tem que aproveitar esse tipo de produto aqui dentro. Vai pegar, vai para a soja, vai produzir um produto, o segundo, o terceiro, e vai tudo ser exportado? Me ajuda aí, que eu já tô pé da vida. Isso aí que você está falando está no meu coração há muito tempo. Há muito tempo também. E deixa eu só complementar aqui um pouquinho, porque eu quero que você entenda uma coisa. Hélio Dias passou aqui. Sim. Tem uma visão 4 muito vezes. bacana. Tem uma visão muito bacana. O Hélio Dias. Quem mais? O seu Adélio. Sim. Tem uma visão sobre isso tudo. Mas aí, quem mais? Sérgio Gonçalves. Sérgio Gonçalves, né? O próprio secretário, né? Inclusive, o Sérgio Gonçalves me deu uma bugada, porque em relação ao que ele conseguiu fazer e o que ele tem de potencial, tem uma discrepância muito grande. Isso me gerou um bug, porque tudo isso que nós estamos conversando, ele enxerga. E o Luiz Paulo já esteve com vocês? Ainda Luiz não. Paulo ainda não. Secretário da Agricultura. Mas assim, ele é bom de conversar muito sobre isso também. Essas pessoas que passaram identificam isso também, mas a fala deles não é diferente da sua. Nós precisamos se unir. A gente precisa ser um bloco falando uma coisa só. O Hélio comentou de talvez uma lei que criasse nos mercados algumas gôndolas específicas para produtos locais. Isso. O seu Adélio comentou de quando abrir a geladeira, ter produtos locais dentro da geladeira. Hoje, se abre a geladeira, não tem produtos fabricados no estado. É pouco. E por aí vai, sabe? Várias pessoas. Agora, a questão do diálogo. Nós devemos levantar essa bandeira, tentar reunir todas as instituições, federações, para quê?
para que falemos uma linguagem só. E quem ganha com isso? A população e o Estado, de um modo geral. Nossa, isso Tá aí. no meio de uma seara agora, vai. Isso Se daí, vira. isso daí eu vou ter que falar assim, bem. Nós vamos em determinadas repartições públicas, eu não vou dizer os nomes. Tá. Nós vamos em determinadas repartições públicas. Olha como a burocracia e a tecnocracia são penosas. Você tem naquele órgão, naquela empresa, um bom líder que está preocupado com isso. Uhum. Mas a gente, às vezes, deixa de perceber, Aldo, como a burocracia e a tecnocracia, elas são como uma minazinha lá e tal. Que vai E as ideias minando são devagarinho. diferentes. Vai minando, as ideias são diferentes. Sabe o que é você chegar numa repartição pública do estado de Rondônia, que sobrevive através da arrecadação dos produtos de Rondônia, e você beber um café que vem lá não sei da onde? Sim. Você beber um Minas leite que Gerais. vem lá não sei da onde, sendo que nós produzimos e muito bem e tal, falta de visão. É de Uhum. partir o coração. É Você de vai num amor, órgão. Uhum. amor, Você vai e num de órgão. respeito ao trabalho do produtor Uhum. rural, Sim. dos técnicos, do próprio governo. Você vai num ambiente, um órgão grande. Todos os móveis que estão ali tem lá fabricação fora daqui. Fora daqui, pois é. Então, Essas cadeiras foram fabricadas aqui, Daniel Estofados, parabéns, seu trabalho é maravilhoso. É Mais isso, uma vez estamos é comentando. bom demais, né? É. Show de bola. Então, isso é uma coisa que só a educação empreendedora consegue vencer, na medida em que há diálogo e unidade de pensamento. Quando uma cidade consegue juntar isso, ela prospera demais. Quando um estado, um país consegue isso, e o Brasil é continental, eu acho muito complicado, mas regionalmente você consegue ver ilhas de prosperidade, e eu aprendi isso no Sebrae. Quando você vai estudar, por exemplo, um movimento de marcenaria, que trouxe da Itália uma série de conceitos há 20 anos atrás, eu lembro disso no Sebrae, no interior de São Paulo, e a cidade é rica, é porque alguém teve a liderança de focar aquilo dali, de trabalhar aquilo dali. Você é muito bom de nomes e eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe Cuidado. que não, Olha. ele vai poder falar. Eu tive o prazer de receber a visita na minha indústria de um alemão, que inclusive tem o nome dele no Parque Industrial, lá no Distrito Industrial do SESI. Schuller. Certo. Como é que é o nome dele? Schuller? Eu não lembro o primeiro nome, mas você lembra disso, não? Sim, mas Ele é um alemão que Aham. doou todo o equipamento para o Instituto, para o SESI, lá montar torno, O daqui, o daqui de Rondônia, o daqui. Aham, Ele aham. esteve aqui e ele foi na minha empresa. Isso há mais de 10 anos atrás. A palavra dele para mim foi o seguinte: você é um artista. Fazer o que você faz, com a qualidade que você faz, com o equipamento que você tem, você é um artista. Cadê o Estado? Cadê? Vamos investir aqui, que isso aqui vai. É. E aí? E eu tenho um conceito. Estamos aí, né? Eu tenho, Vamos aí. eu tenho um conceito muito pessoal que eu aprendi com o tempo. Nós temos na atividade empresarial quem está no campo e quem faz a agroindústria, né? Nós temos na atividade mineral, na atividade de produção de alimentos, o industrial e o cara que constrói movelaria, prédios e tal. O industrial, ele é muito diferente do comerciante. Talvez por isso que a gente não bebe um café bacana em qualquer lugar de Rondônia. Por quê? A agricultura prepara, a agroindústria faz o papel dela, o industrial estoca, manipula dentro das normas dos ministérios, beleza, respeitando as leis, mas o comerciante, a maior parte deles é muito agoniado. Então ele quer comprar bem, quer comprar com prazo, mas ele quer vender pelo dobro, pelo triplo. É uma característica, tá? É só você perceber quem é comerciante, quem é bom vendedor e quem não é também. Eu ia dizer que... Essa não agonia, são- às vezes, de fechar negócio e ganhar muito dinheiro dentro da cadeia econômica dos produtos, é que às vezes está faltando alguém dizer assim, opa, calma aí só um pouquinho, reserva um pouco, percentual de 10, 15, 20% para o consumo interno. Por quê, gente? Porque gera confiança nas empresas locais. Crescimento, a pessoa mesmo vai comprar. Crescimento, você gera Aldo, você gera um empoderamento nas pessoas. Agora, quando as pessoas vão ao supermercado e as prateleiras não têm uma reserva aqui do seu estado, você não se sente pertencendo. Você é a unidade de consumo que vai comprar o mais barato.
E aí entra o mundo da concorrência e tal. Eu acho uma boa. O que o Hélio falou aí, você também, o Gilberto também da Fiero, já ouvi ele falando sobre isso. E nós pensamos, ele falou isso nós também. podemos levar como proposta para a Assembleia Legislativa, né? Porque como é que a gente educa? Através de entender, querer, mas também às vezes fazer uma legislação. Porque aí os donos de supermercados que vivem no mundo do comércio, eles, pela lei, ainda que seja obrigação, eles vão ver e perceber com o tempo que isso ali é bom demais. É um bom negócio para né? eles. E deixa eu fazer um disclaimer aqui. Primeiro Eu não episódio... fugi muito não, né? Não, estamos teorizando ainda. O chato é que estamos quase no fim. Não parece, mas já passaram 40 minutos. Mas eu quero fazer uma pergunta. Não tem pergunta. Eu acho que foi só 20. Não, foram 40. Para mim foram 5. Mas tudo bem. Veja só. Segundo episódio, Amazônia Negócios, Jerusa Vargas, dona da 3079 Destilaria. Minha amiga, conheço demais. Pronto. Ela falou assim, tu vai em Minas Gerais, tu vai na farmácia, tem um golão de Minas, tem uma cachaça. Exatamente. E qual é a relação? É daqui, é nosso, essa é a nossa cultura. Eu tô me arrepiando aqui, não dá para ver, mas eu tô me arrepiando. Eu também. Por que não existe... É o que nós estamos falando, não é? Nós estamos falando. Uma obrigação em qualquer nível. Não dá para fazer uma lei obrigando todos os órgãos públicos. Quantas pessoas de fora o CPA recebe? Quantas pessoas de fora tomam café lá no CPA, que não é um café feito em Rondônia? Eu estou até teorizando aqui, talvez exista, a gente não saiba, mas eu acredito que não. Não dá para fazer uma lei, faz uma diretriz interna. Todos os órgãos têm que fazer uma compra específica de produtos daqui, da região, para que todas as pessoas que entrem nos órgãos públicos tenham acesso aos produtos de qualidade. A ponto de dizer, se for o caso, está aqui o contato do cara, vai lá falar com o cara. Isso não pode, isso é direcionamento. Mas é da empresa X ou do café Y, se encontra nos melhores mercados. Tem jeito... Mas o que falta? Não é possível. Ô Gilberto, eu queria pedir, tomar liberdade, né? Não sei. O Gilberto já tem o livro e tudo, mas esse aqui é para o Aldo, né, do programa. E você vai assinar. O que nós estamos falando está aí na página 100 e pouco, falando sobre isso. Desenvolver formas, né? O Estado, as empresas, o senso comum. Desenvolver formas de que as pessoas não sejam meros consumidores dos produtos do seu Estado, mas elas participam de alguma forma. Então, o SESI, o SENAI, o SEBRAE, os órgãos de educação, a Secretaria da Educação poderia, através de uma lei estadual, perceber essa importância. As crianças saberem que os produtos de Rondônia são bons. Sim. As crianças perceberem. Por quê? Porque crescendo com isso. As crianças vão ser jovens, os jovens vão para as escolas, vão para o IFRO, vão estudar engenharia e agronomia. Mas se você já tem 10, 15 anos falando que as fazendas de Rondônia produzem coisa boa, aquele menino, aquela menina vai querer ser médico veterinário, vai querer ser agrônomo, vai querer ser economista, quer fazer parte vai disso. querer trabalhar numa indústria local. Se não, Gilberto, sabe o que acontece, Aldo? A gente está criando nossos filhos. E quando eles tiverem 20, 24 anos, para onde é que eles querem ir? Para o exterior. Para o exterior, para São Paulo, para outro lugar. Por quê? Porque, às vezes, essa propaganda desses produtos e dessas empresas de lá captam, convencem e apaixonam as crianças e os jovens. E aí, o que é que a gente perde, irmão? Capital intelectual. Gente boa, né? Quem fala disso, que falou muito, fala até hoje, Leandro Dil. Grande... Parceiro nosso. Parceiro, aí, cientista, enfim. Ele disse, cara, ele é de Americana, em São Paulo, veio para cá, ele disse, eu quero ir embora dessa cidade, tentou, não conseguiu, e hoje ele é enlouquecido e apaixonado por aqui. Por quê? Porque Rondônia captou ele, cooptou ele, e realmente toda a área de estudo dele está aqui. Mas, há muitos anos atrás... Conheço, de vista, né? Tenho uma amizade. Pronto, foi presidente da agência, presidente da FAPERO, agência de desenvolvimento, né? Que hoje está um amigo nosso lá que na FAPERO está o... Paulo Haddad. Paulo Haddad. Isso. Mas olha, eu queria muito que você pelo menos desse uma pincelada nesse sistema aqui, ó. Muito rápido. A chamada saída do Pacífico tem sido muito debatida. O que isso muda na prática para Rondônia? Pronto. Uma pergunta. Rondônia pode se tornar uma rota estratégica entre Brasil e Ásia? Segundo. No longo prazo, Rondônia pode ser consolidada como um hub logística no norte do Brasil? 3 perguntinhas assim para você fechar para a gente. Perfeito. Fala sobre esse cenário todo. Perfeito. E o que nos espera no futuro próximo. Perfeito, Gilberto. Que pode vir ou não.
Pode vir E ou não. outra, pense também numa forma como é que você vai responder para que a gente deixe para um segundo episódio. Perfeito. Também. Ou um terceiro, ou um quinto. Talvez 3, eu explico. Talvez 3, eu explico. A saída para o Pacífico fluvial já existe. Lá, o Peru recebeu recursos, investimentos da China, e eles inauguraram, pouca gente sabe disso, mas eles inauguraram o corredor fluvial da saída para o Pacífico, Peru, Amazonas, Brasil, através do quê? A inauguração aconteceu exatamente há 14 meses atrás. Xangai, Nós temos, né? Porto de Xangai. Porto de Xangai, perfeitamente. E, logicamente, que isso beneficia Manaus, beneficia o Brasil. E vai, com o tempo, as pessoas vão perceber e vão fazer negócio. Agora, nós temos a saída para o Pacífico, historicamente, há 35 anos, que a gente deseja e tudo, através da Bolívia, Brasil, ou seja, estado do Pando, município, cidade Guaiará-Mirim e Guajará-Mirim, Brasil, Rondônia. Com essa ponte sendo realmente construída em breve, nós teremos esse hub logístico. Ele está desenhado e está funcionando, Aldo, mas com essa obra a gente vai ver ele expandir. Mas nós precisamos cuidar de fazer um estudo de impacto para Rondônia e Mato Grosso, metade do Mato Grosso e Rondônia toda, e o Acre, o estado do Acre. Do que, professor Haroldo? Chile recebeu investimentos também da China em 3 portos. Antofagasta é um que carria mais os vídeos do YouTube, porque ela é estratégica. Conheço Antofagasta. Pronto. Muito bom. Dali do Chile, você liga com a Argentina, liga com o Paraguai, liga com o Brasil, Mato Grosso do Sul. Olha, o Mato Grosso do Sul é parte da geografia do Mato Grosso e Goiás. Percebe? O Centro-Oeste pode impactar nós aqui a partir do ano que vem, porque a inauguração deve ser em dezembro ou em janeiro, tá bom? E a gente precisa estudar isso. Mas o coração da América Latina, eu sei isso há 35 anos por causa da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, é o nosso estado e é a nossa capital. O que nos falta, de novo, não sendo redundante, mas fechando, né? É promover esse diálogo. Para quê, Aldo? Para que nós não possamos ver, e eu digo isso sem sombra de dúvida, tá? Sem esse diálogo, sem essas estratégias, sem união plano, dos poderes. Sem essa união, talvez a gente possa sentir esses impactos reduzindo. Vamos dizer assim, a locomotiva de Rondônia está indo, mas aí vem um freio. E o freio precede a estagnação, entende? Se nós não nos unirmos agora, nós poderemos ver isso, de estagnação do crescimento de Rondônia, em 48 meses, talvez 60. Porque tudo que acontece em circuito regional impacta, sim. Impacta aquele que não estudou, aquele que não se preparou e aquele que não tem soluções alternativas para os vários problemas que aparecem. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de competição. Então, eu queria fechar com vocês dizendo isso. 3 saídas para o Pacífico. E a mais atrasada, Jesus, é a nossa, com a Bolívia. Vamos correr, gente. Vamos correr. Bom, eu estou extremamente satisfeito, porém não tão satisfeito assim, porque eu acho que vale a pena chamar mais umas 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6 vezes o Haroldo. Uma das coisas que eu já acertei aqui com o Eu Haroldo agradeço, foi, viu? Tá? Que o Haroldo vai ser demais. o nosso consultor, tá? A partir de agora, a gente vai dar as nossas notícias e os números assim, ó. Segundo Haroldo. Segundo Haroldo. Olha, que responsabilidade, meu Deus. Tá bom? Tenso. Mas, Haroldo, é isso. Eu recebo e agradeço. Mas, assim, só dizendo a você que o Amazônia Negócios, a intenção dele é essa. É trazer ideias de pessoas mesmo que pensam o Estado, que desejam um futuro promissor para isso, né? Todas as pessoas que vieram aqui sempre deixam aí para a gente no final uma ideia, uma visão sua pessoal do Estado, o que a gente pode esperar aqui a médio, longo prazo, sabe? Qual é a ideia do Haroldo Vasconcelos para isso aqui? E dizer mesmo, de coração, muito obrigado pela sua vinda aqui, pelo esclarecimento que você trouxe à nossa audiência, tá bom? É um prazer recebê-lo e, como nós estamos falando, as portas estarão sempre abertas para você, através aí do conselho, enfim, uma notícia nova, algo novo aí no cenário, vamos compartilhar com a nossa audiência. Você sabe, você está falando hoje com o Estado todo, tá bom?
Então, fique à vontade, pode deixar aí o seu recado para a nossa audiência. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Aldo, né? Obrigado, Guilherme, que está trabalhando ali junto, assessorando. Guilherme, rapaz, gente boa, conversei bastante com ele. E, logicamente, Gilberto, você, que é o idealizador desse Amazônia Negócios, todos que nos ouvem, né? Políticos, empresários, pequenos, médios e grandes empresários, gente do terceiro setor, as associações rurais do estado inteiro trabalham muito, né? Todo mundo dá uma contribuição. Essa pergunta, ela também é bem difícil de responder e fácil. Então, falando de negócios, são vários, Gilberto. Eu quero dizer o seguinte, eu estou trabalhando no meu 7º livro, e o 6º, ele é digital. Se vocês quiserem, eu vou mandar para vocês. O ano passado, meu Deus, eu fiz o lançamento dele lá no CDL, com a Joanora, maravilhosa Joanora, minha amiga. Ela cedeu o espaço lá. Rapidamente, tá, Aldo? 12 projetos para quem quer investir em Porto Velho, foi o meu último livro. Ele é digital, é um PDF que a gente manda para as pessoas, tá? Vocês fazem uma contribuição de R$ 35 para o Instituto Kadosh e os livros vão até vocês pelo e-mail, que é bom baixar no computador para ler, ou Sim. então alguém que tem vista boa, lê no celular. O próximo livro meu, que vai sair agora em agosto, setembro, ele vai falar de mais 9 projetos para investir na capital, no Cone Norte. E eu quero encerrar falando para vocês. Eu tenho um projeto pessoal de um empório. O Empório Produtos de Rondônia. Tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar. Você vai a Vilhena, Cacoal, Pimenta, Espigão, você vai a Rolim de Moura, Machadinho, Buritis, Ariquemes, Vale do Jamari, Candeias, Guajará, Nova Mamoré, você traz produtos e bota numa prateleira e o nome é Empório. Esse projeto é nosso e eu estou pedindo a vocês, informando a vocês que quem queira participar desse empreendimento é só me procurar, e o Gilberto, nós vamos ser sócios. Então, você imagina um empório na capital, onde as pessoas vão lá e compram produtos só de Rondônia, filho. Não só na capital. Por que a gente não pode vai para Ariquemes, o eixo da BR, vai para Cacoal, vai para Ji-Paraná e vai para Vilhena. Então, a gente faz negócio e a gente ajuda as pessoas a perceber que aqui em Rondônia tem coisa boa demais. Geleia, doces, compotas, queijo. Nós temos, meu Deus, polpa de fruta da melhor qualidade do mundo. Cacoal é rei nisso daí. O mel de Cacoal, o mel de Guajará-Mirim. Eu estudei, Gilberto, rapidamente, há 16 anos atrás, a formação do mel. A melhor florada que tem é Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura. Melhor florada que tem para mel de qualidade é Nova Mamoré, Guajará-Mirim e Porto Velho. Então, está faltando alguém botar uma casa de mel, botar uns adesivos e tal, vender. Mas no empório nosso, a gente vai vender produtos só de Rondônia. Negócio da Amazônia. Negócio da Amazônia. Maravilha, maravilha. Este foi Haroldo Vasconcelos, economista e presidente do Instituto Kadosh e do Conselho Regional de Economia de Rondônia e Acre. Quase que eu esqueço. Já voltamos depois de um intervalo rápido que teremos com o encerramento do programa e mais uns abraços aí que é novidade que já eu te explico. Até lá. É isso aí, resolvemos mais um grande problema, que era trazer uma grande autoridade, alguém que falasse de dados realmente e principalmente mostrasse o futuro de Rondônia. Não foi suficiente, temos que ter mais 1, 2 ou 3 ou 20 episódios para a gente falar sobre Rondônia, né? E você viu a envergadura, o conhecimento que ele tem, né? Ele traz com dados reais mesmo e tem uma projeção para um futuro, tudo isso feito em cima de dados, de pesquisa, de estudo sério, vale muito a pena. Essa é a função do economista e principalmente mostrar que precisa de debate, setor privado, setor público, terceiro setor, todo mundo, todas as esferas municipais, estaduais, nacionais precisam se conversar e principalmente os vizinhos, né? Mato Grosso, Goiás, todo mundo precisa se conversar para que todo mundo ganhe com esse jogo. Aldo, ele fez questão de frisar em várias partes da entrevista falando sobre isso, que é a importância de cada setor, de cada órgão, de cada entidade se comunicarem. Cada uma delas tem uma visão, tem uma ideia sobre um setor, mas elas não se comunicam.
E olha só a importância de nós podermos reunir isso em mesa, isso o governo junto, instituições, todos nós unidos, a sociedade também, né, organizada, todos se reunirem em prol de um único desafio, de um único desejo, um objetivo, que seria a alavancagem, aí uma coisa mais consolidada do nosso Estado. Exatamente. Bom, entrevista riquíssima. Muito bom. Mas antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de mandar um abraço e você também. Eu também. A gente sempre esquece de fazer isso, a gente recebe muitos feedbacks positivos de muita gente e a gente acaba esquecendo. Hoje lembramos de 2 porque a gente anotou, vamos anotar os próximos para trazer nos próximos episódios. Eu vou mandar o meu primeiro, o meu abraço, o meu grande abraço vai para o meu amigo César, ele trabalha junto com o Salatiel Rodrigues, na OCB. Na OCB, e está ligadíssimo em todos os programas. Na verdade, ele é que tem me avisado agora, o programa já vai começar, corre lá! Muito obrigado, César, é um abraço estar falando com você aqui. Boa, boa. E o meu estou mandando um abraço para o secretário da SEMESC, não sei nem se ainda está com esse nome lá. Ele é um grande amigo meu que eu conheci quando eu trabalhei no serviço público, José Antônio Prata, meu querido, que ele não é só de prata, ele é um cara de ouro. Ele é Que incrível. legal, que legal. E ele, toda vez que eu encontro ele, estou ligado no programa, hein? Gostei do episódio tal, gostei disso. Ele sempre está dando seu palpite, sempre ajudando aqui o Amazônia Negócio a crescer mais, cada vez mais. Ah, muito legal. Então tá deixado aí o nosso grande abraço para vocês do Amazônia Negócio e que vocês sempre possam estar aí acompanhando com a gente. E não esqueça, Amazônia Negócios, a indústria de Rondônia passa por aqui. É isso, e com isso a gente encerra mais um grande programa. Muito obrigado e até o próximo. Amazônia Negócios. Oferecimento. Conect Corp. Excelência em consultoria para empresas exigentes. Porto Inox. Uma relação duradoura. Daniel Estofados. Conforto e elegância para seu lar. Tilim. A melhor hora.